Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Os que já estão aqui na nossa live, me dê aí uma informação se o som está chegando bem, se a imagem está boa, dê aí um sinalzinho, por favor, se está tudo bem. Eu gostaria que a Ana Rebeca e a Iranilde, que certamente já estão conectadas, acabaram de entrar aqui, me auxiliem aí, me dê um toque aí e nós desejamos agora começar a nossa live sobre Escola Bíblica Dominical. A nossa EBD pode ser melhor. É o tema dessa primeira live de uma série que nós faremos para despertar, para ajudar, para orientar alunos e professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me deu. Quero começar por aí, agradecendo a Deus o privilégio de ter nascido em um berço cristão e de ter sido aluno da Escola Bíblica Dominical desde a minha mais tenra infância. Agradeço a Deus pelo meu pai, João Batista da Silva. Agradeço a Deus pela minha mãe, Maria José Costa Batista da Silva, isso mesmo, seu nome. Agradeço a Deus pela minha querida esposa, Iranilde, que deve estar também conectada nesse momento. Eu estou aqui em Santa Inês, na Casa Pastoral, na minha biblioteca, já deu para você ver aí, não é? E a Iranilde está em São Luís, porque hoje é o encerramento do Congresso de Filhos de Pastores no estado do Maranhão. E as nossas filhas, Ana Caroline e Ana Beatriz, estão ajudando também na coordenação do Congresso. O coordenador geral é o pastor Espúgio, pastor Israel e pastor Herbert, e eles estão lá trabalhando. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Também fui um dos preletores no encontro de filhos de pastores esse ano. Estive lá até hoje de manhã, cedo. E graças a Deus estamos aqui agora para conversarmos sobre Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá. A nossa Escola Bíblica Dominical pode ser melhor. De que maneira? É essa pergunta que nós queremos responder. E a minha primeira preocupação não é com a escola dominical que o irmão dirige lá em qualquer lugar do Maranhão. A minha primeira preocupação é com a escola dominical da Assembleia de Deus em Santa Inês, que pela graça de Deus estou administrando, estou dirigindo. Eu quero louvar a Deus por você que acabou de entrar em nossa live. E nós temos pessoas aqui de diversos lugares do Maranhão. Está acabando de entrar aqui irmã Raquel Coelho, irmão Wellington, Lucas Oliveira, Daiane Teixeira, Alberto Filho foi o primeiro que entrou, Célia. Agora, pastor Dimas, pastor Dimas, me ajuda aí, rapaz, qualquer coisa aí, viu? Celiane, Josias, irmã Toinha, esposa do irmão Dimê, e Rodrigo, eu vou citar aqui só alguns, não dá para citar todos, viu? Ivanilde da Silva, Nedilma, Marcos Rocha, pastor Jandei, isso mesmo, Jandei,
Vasconcelos, João Filho, Anderson Cavalcante, pastor Anderson, presidente Dutra, Deus te abençoe, meu amado irmão. Virlan, nosso amigo lá de São Luís, Silvana Diniz, Fontinelli, muita gente. Dani Dutra, Eliane Silva, Matheus Talisson, isso mesmo. Antônio Rodrigues, Rose, Edilson Oliveira, Cássia Costa, Ingrid, João Vitor, Itamar, lá de Pedreiras. Deus abençoe. E a Iranilde Nutri está me dizendo aqui, começa, Raifran. Pois vamos lá. É isso aí. Eu quero começar com um texto bíblico que é bem conhecido de todos e apresentando para vocês essa nova versão da Bíblia. Eu não sei se vocês têm por aí. Dificilmente alguém tem uma dessa na sua casa, né? Claro, os irmãos de Santa Inês mandaram preparar essa aqui exclusivamente para o pastor Raifran no dia que eu completei 54 anos. Então, difícil você ter uma versão dessa aí. Mas é nessa aqui que eu vou ler. E quero começar com 2 Timóteo, capítulo 2. E por que começar com esse texto? Esse texto é muito rico. 2 Timóteo 2, e o versículo de número 15. É um texto dos mais conhecidos da Bíblia, mas não pode ser diferente, não poderia ser diferente uma live como essa sobre Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu estou lendo na versão, ainda não é a versão do pastor Raifran Batista da Silva, viu? Essa aqui é só a capa que os irmãos prepararam na Bíblia Nova Almeida Atualizada, a NAA, a Bíblia de Estudo do Discipulado. É exatamente essa que nós estamos utilizando aqui, do pastor David Corfield e o nosso amigo Josadac Lima, lá de Curitiba. Bem, mas vamos ao texto. Paulo estava preocupado com o ensino da palavra. Paulo estava preocupado com a igreja. Paulo estava preocupado com as futuras gerações. Paulo estava preocupado com o andamento da obra de Deus na terra. Paulo estava preocupado com o futuro do seu filho na fé, Timóteo. E ele começa o capítulo 2 dizendo: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para também instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E depois, à altura do versículo 8, que já é um novo parágrafo, ele começa dizendo: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo algemas até agora. Muito bem. Mas ao chegar no versículo de número 15, aliás, no 14, ele começa a falar do que significa um obreiro aprovado. E na altura do versículo 15, ele declara: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem é fazer o corte certo. Manejar bem significa interpretar bem, ler bem, significa fazer a interpretação correta. Esse é o original grego, é o sentido no original grego da palavra manejar bem. Mas o texto não está falando só de manejar bem. O texto está falando de apresentar-se a Deus. Toda pessoa que deseja ser
um instrumento nas mãos de Deus, ela começa tendo uma vida espiritual adequada. Em primeiro lugar, eu quero declarar nessa nossa palestra inicial, que para um melhoramento da nossa escola bíblica dominical, a primeira coisa necessária é compromisso com Deus e com o ensino da sua palavra. Esse é o primeiro item essencial. Compromisso com Deus. Como Paulo estava comprometido, ele disse: Timóteo, o que você ouviu de mim, isso mesmo, transmita a outros. Aquilo que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, quero que isso mesmo você transmita a homens fiéis para também transmitirem a outros. Sabe o que isso significa? Compromisso com a ortodoxia. Olha a palavra, isso mesmo. Sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo? Não adultere a palavra, não altere a doutrina, não fuja da doutrina, não fuja da regra. Ensine o que você ouviu, ensine o que você aprendeu. E Paulo estava certo, pois o que ele havia aprendido era da palavra, a palavra do Eterno. Eram as Santas Escrituras. A versão que nós estamos usando aqui, a NAA, diz claramente: aquilo que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmita a homens fiéis e idôneos. A EBD precisa de homens fiéis e idôneos. A EBD precisa de pastores fiéis e idôneos. A EBD precisa de discipuladores fiéis e idôneos. A EBD precisa de professores comprometidos com Deus e com a doutrina de Deus. Esse é o primeiro item que eu quero acrescentar. Aliás, que eu quero colocar. Mas você está perguntando: pastor, eu venho trabalhando há 5 anos, não vi ainda a diferença na minha classe de escola dominical. O que devo fazer? Mude os métodos, mude a metodologia, mude a sua maneira de ensinar. Eu não estou mandando mudar o conteúdo, eu não estou sugerindo, sob hipótese nenhuma, que você mude o conteúdo. Não, o conteúdo jamais deve ser mudado. O que tem que ser mudado é a forma de ensinar, é a metodologia. De repente, você não está usando nenhum recurso, você não está usando nenhum gráfico, nenhuma imagem, não usa o telão, não usa o quadro, não usa um cartaz, não usa uma apostila, não usa um mapa, não usa nada para chamar a atenção do seu aluno, especialmente se ele for um aluno na idade infantil, na fase da infância ou da adolescência. Você vai precisar o tempo todo de atrativos para que ele compreenda melhor, para que ele visualize alguma coisa. As professoras de crianças que estão me ouvindo, os professores de crianças que estão me ouvindo agora, sabem disso. E eles sabem, por isso é que a CPAD prepara a nossa SEDAC. Parabéns ao trabalho da SEDAC, parabéns à nossa secretaria da SEADEMA, Secretaria de Evangelização e Discipulado de Pré-Adolescentes e Crianças, que está fazendo um excelente trabalho ajudando a nossa escola bíblica dominical, realizando a escola bíblica de férias, realizando treinamentos, realizando Clube da Bíblia e agora a distribuição de livros nas escolas. Que maravilha, que privilégio, que bênção! Deus está revolucionando o ministério de ensino, o ministério do ensino infantil, do ensino de adolescentes. E por que não dizer, Deus quer revolucionar o ministério de ensino com adultos. Eu não sou especialista na área infantil, não sou especialista na área de adolescentes, na área kids, na área teen, não. Eu me dedico mais à área do ensino com adultos. Então eu quero me preocupar principalmente com você, querido professor, querida professora, você superintendente da escola dominical, você meu amigo, meu colega pastor. Eu quero ajudar você, eu quero junto com você tornar melhor a nossa escola bíblica dominical. Deus já me deu o privilégio de trabalhar em diversos campos,
pelo menos já estou tendo agora a quarta experiência com lugares diferentes, aliás, quinta, porque comecei em Nova Olinda do Maranhão, fui para a Ceilândia, logo em seguida PQA de Baixo, depois São Luís e agora Santa Inês. São públicos diferentes, campos diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, mas o conteúdo a que nós nos dedicamos é o mesmo, o conteúdo da Palavra de Deus. E eu quero dar agora a segunda dica para que a nossa escola dominical melhore. A primeira, eu já disse, pessoas comprometidas com Deus e com o ensino da palavra. Pessoas comprometidas com a doutrina de Deus, com a ortodoxia bíblica. Ortodoxia bíblica. Como isso é maravilhoso. A EBD é uma ferramenta para o crescimento da igreja. A EBD é um instrumento de bênçãos na vida de milhares e podemos dizer até milhões de crentes no Brasil e no mundo. E eu quero chamar a sua atenção para a segunda sugestão que eu vou apresentar agora sobre o desejo que eu e você temos de melhorar a nossa escola dominical. Você já anotou aí? Agora vamos à segunda. Faça uma análise, faça um diagnóstico da realidade atual. O que é isso, pastor? Fazer um diagnóstico? Sim, faça um levantamento. Quantos alunos você tem? Quantos professores estão faltando? Como é que está a estrutura? A estrutura física está atendendo? Se você não tem ainda as salas apropriadas, e a maioria das nossas igrejas não tem, mas isso não pode barrar você, isso não pode limitar você. A falta de estrutura física, porque às vezes tem gente que consegue conduzir uma boa classe debaixo de uma árvore, debaixo de um alpendre, ou naquele cantinho do púlpito que ninguém está usando na hora da EBD, ou quem sabe lá naquela galeria, naquela laje que está ociosa lá em cima, ou ainda no alpendre que tem ali próximo da casa pastoral, ou quem sabe uma garagem que esteja desocupada. Para você ter uma ideia, aqui em Santa Inês, no Templo Central, eu cedi até o meu gabinete pastoral. Está aí o irmão Xavier e o irmão Misael Soares, que são professores. Eles utilizam o meu gabinete pastoral. Eu estou lá dirigindo a escola e eles viram que estava lá desocupado e tinha alguém precisando. Eles estão lá com uma classe de discipulado, no meu gabinete pastoral. Mas no seu gabinete, pastor? Sim, porque eu estou dirigindo a escola dominical, eu estou fazendo o resumo da EBD e eu não estou usando o gabinete naquele momento. Eu uso após a escola dominical. Então eles estão utilizando o gabinete. Mas o seu gabinete não é muito cheio de coisas? Não. Só tem as cadeiras e uma mesa, uma gavetinha lá e tal. Às vezes eu deixo lá uma Bíblia, mas isso não atrapalha, isso não interrompe. Então você tem que fazer um diagnóstico. Você tem que fazer uma leitura, assim como uma pessoa, quando quer melhorar a sua saúde, ela procura um médico. E o médico lhe faz uma série de perguntas, faz uma análise geral da sua saúde e, de fato, passa uma lista de exames para poder aprofundar a pesquisa, o diagnóstico. Assim também é a nossa escola bíblica dominical. O professor Miguel está dizendo aqui que ensinar não é expor conteúdo, e sim adotar métodos de acordo com os nossos alunos, metodologia ativa. Sim, professor Miguel, de fato, não é só transmitir conteúdo, e o senhor está certo, pois é promover a aprendizagem. Ensinar é, acima de tudo, promover a aprendizagem. E a aprendizagem, como diz a doutora, educadora, a professora, nossa irmã em Cristo, Rosângela de Bacabal, que é uma grande entusiasta da nossa escola dominical, ela diz que Deus já nos apresentou a sua pedagogia. Ela tem uma tese, ela desenvolveu uma dissertação sobre a pedagogia de Deus no Jardim do Éden. E ela faz uma comparação interessante entre a pedagogia da serpente
e a pedagogia de Deus. Veja que coisa interessante. E Deus preocupado, Deus atencioso com seus filhos, com as suas criaturas. Então, ela desenvolveu esse estudo para descobrir, para analisar que métodos Deus usou para que o ensino chegasse à mente de Adão, de Eva e das gerações posteriores. Eu também preciso me preocupar o tempo todo. Claro, você também precisa se preocupar. Nós, como pastores, como superintendentes, eu e você, como professor, nós, como educadores cristãos, precisamos perguntar o tempo todo: a forma que estamos utilizando para o ensino está alcançando os nossos alunos? Está promovendo a verdadeira aprendizagem ou não? Está sendo apenas um momentinho ali para a gente manter o programa? A questão não é só manter o programa. A questão não é manter a liturgia da igreja. A questão não é apenas saber se a classe está enchendo ou se está mediana, se está mais ou menos. Não é isso. A questão é saber se tem alguém sendo transformado. E aqui eu trago uma novidade para alguns. Ensinando para transformar vidas. Eu estou indicando esse livro de Ward Hendricks. Esse livro é da editora Betânia. Eu estou pedindo, eu estou recomendando a todos os professores de escola bíblica dominical da Assembleia de Deus em Santa Inês que adquiram esse livro o mais rápido possível. Na verdade, eu já passei a tarefa para os pastores, eu já sugeri aos pastores, dirigentes de congregações, diáconos, auxiliares em geral. Mais de 100 pessoas já compraram esse livro aqui em Santa Inês, agora esses dias. E nós vamos, durante 2 meses, ler o livro, resumir o livro, fazendo uma resenha crítica, se possível, não aquela resenha simples. E alguns dos nossos pastores estarão trabalhando durante a EBO. O que é a EBO? Para nós aqui em Santa Inês, é uma escola bíblica de obreiros que a gente realiza uma vez por mês. No último domingo de cada mês, nós temos um encontro no nosso templo central. Por volta de 15 horas, 14h30, geralmente inicia uma pequena parte devocional e em seguida 1 hora de ensino. E a outra hora que temos é para os assuntos administrativos e apresentação de relatórios. Então, para ganharmos tempo e sermos pedagogicamente adequados e aproveitar bem o nosso tempo, nós vamos trabalhar durante 2 meses esse livro. Ensinando para transformar vidas. Ele é um best-seller. Ele foi vendido aos milhões nos Estados Unidos e aqui no Brasil foi vendido também, creio que, se não aos milhões, mas aos milhares. E eu quero ler para você o sumário. Eu estou na 2ª sugestão de melhorar a escola dominical, não esqueci. Mas eu tenho que ir incrementando com algumas informações para você ficar inteirado do que estamos preparando para melhorar a nossa escola dominical. E como eu estou usando aqui a ferramenta do Instagram, claro, vai ser útil para outras pessoas no Maranhão, no Brasil e no mundo. Onde tiver alguém que seja um dos nossos seguidores, será informado. Onde tiver alguém que foi informado da live, nós já vamos deixar marcada uma outra aqui, com a graça de Deus, sobre a escola bíblica dominical. Ok? Vamos lá para o sumário. Olha aqui o livro Ensinando para Transformar Vidas. Hendricks, Ward Hendricks, editora Betânia. Um forte amor pelo ensino. Você tem um forte amor pelo ensino? Você gosta de ensinar a palavra? Você gosta de ver pessoas sendo edificadas e transformadas, mudadas, orientadas, melhoradas através do ensino que você executa, que você exercita? Aí depois o livro começa tratando de 7 leis envolvidas na transformação de vidas, que tomam o ensino como base para transformar vidas. Você sabia que Jesus fez isso? Você sabia que Paulo fez isso?
Pedro fez isso, Timóteo fez isso, os apóstolos em geral, mas com destaque para Barnabé, que foi o grande discipulador. Eu costumo dizer que Barnabé foi o maior discipulador do Novo Testamento. Claro que quem produziu mais foi Paulo, mas eu dou esse tributo a Barnabé, que significa, seu nome significa filho da consolação, natural de Chipre, aquele homem paciente, calmo, tranquilo. Eu dou esse tributo a ele porque ele discipulou. Ele foi o homem que gastou tempo ensinando para transformar a vida de Paulo. Paulo foi o maior plantador de igrejas, Paulo foi o maior treinador de líderes, Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, Paulo foi o maior intérprete do Antigo Testamento no Novo. Vamos aí ver a intertextualidade. E agora há pouco passou aqui, na minha frente, aqui a lista dos nossos participantes, o Rômulo, que está em um seminário lá em São Paulo. Parabéns por estar conosco aqui, Rômulo, que Deus te abençoe aí. Douglas Brainer, que Deus te abençoe. E outros novos que estão entrando aí em nossa live. Vamos lá. As leis que estão envolvidas no ensino. Primeira delas, a lei do professor. Segunda, a lei do ensino. Terceira, a lei da atividade, a sua atividade para despertar a aprendizagem no seu aluno. A lei da comunicação. Como você se comunica? Que ferramentas você está usando? A lei do coração. Ah, que coisa interessante. Colocar o coração no ensino. E não apenas o conteúdo seco. Colocar as suas emoções enquanto transmite a palavra. E não apenas ler por ler, estudar por estudar, memorizar por memorizar. Não, não é isso. É aplicar o conteúdo de tal forma que vá na sua aplicação, no seu ensino, vá também um pouco do seu coração, um pouco da sua vida, do seu caráter, da sua personalidade, da sua maneira de ser. Olha como isso é maravilhoso. Como isso muda o conceito de ensinar. Jesus mudou o conceito de ensinar na sua época. Nós vamos ter uma live somente sobre os métodos de Jesus. A vida de Jesus como mestre. Eu já tenho esse material preparado e vou deixar um dia aqui marcado com vocês, só para a gente falar, não falar de nenhum outro mestre, a não ser para comparar, mas falar de Jesus como mestre, o mestre por excelência. Bem, vamos lá, mais uma lei, que é a de número 6, a lei da motivação. Você tem que estar motivado e você precisa motivar os outros. Ah, mas é eles que precisam aprender, meu trabalho é só ensinar. Mas se você tiver muito conteúdo para ensinar e não tiver alguém motivado para receber, você não terá nem alunos. Quanto mais alunos aprendendo. Que é isso, pastor? Vou repetir. Seus alunos precisam estar motivados para aprender com você. Você precisa estar motivado primeiro. E qual seria a minha motivação, pastor? Ah, a Bíblia está repleta de textos que falam sobre isso. Eu, pastor Raifran Batista da Silva, posso falar aqui de 3, bem rapidinho. A minha primeira motivação para ensinar é o desejo de imitar Jesus. É o desejo de ser parecido com Jesus. A minha segunda motivação para ensinar na escola dominical, ou em outros momentos, ou em outros locais, ou em outros dias da semana, para ensinar a palavra de Deus, é cumprir a grande comissão. Porque Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a minha terceira motivação para ensinar
É porque eu quero ver vidas sendo transformadas. Você aprendeu? Você lembra? Minha primeira motivação é para imitar Jesus. Escreve aí, Miguel. Faz aí uns esboçozinhos aí para os que estão acompanhando a live. A primeira motivação do pastor Raifran para ensinar. Ensinar a Bíblia. Eu também já fui professor na rede secular, na rede pública, tudo bem, mas agora estou falando de ensinar a Bíblia. Eu preciso estar motivado. Você precisa estar motivado e ainda tem que motivar os seus alunos. Porque do contrário, nem alunos você vai ter. Quanto mais alunos aprendendo. Então, minha primeira motivação é querer imitar Jesus. Querer imitar Jesus. Porque ele foi o mestre por excelência. Ó, como ele ensinava. Ensinava de maneira tão excelente que ainda hoje nós estamos impactados pelo seu ensino. E olha que nós não estávamos lá. Eu tive o privilégio agora com a minha esposa e uma equipe de irmãos aqui do Maranhão, especialmente de Santa Inês, de visitar a Palestina, visitar Israel, visitar o Egito, Israel e principalmente Israel. E ali estivemos lá no Monte das Bem-aventuranças. Como eu senti uma emoção grande de estar naquele lugar onde Jesus ensinou, transmitiu o seu maior sermão. Estava lá o pastor Dimas também conosco, estava o pastor Orlando, lá de Alexandre Costa, também conosco, e eles participaram comigo daquele momento, da alegria de estar ali, ensinando no mesmo lugar onde Jesus ensinou. Que privilégio! Mas vamos voltar às motivações. As minhas 3 motivações principais. São várias, mas eu estou citando apenas 3. Querer imitar Jesus. Segundo, cumprir a grande comissão, porque foi Jesus quem mandou ensinar. Terceiro, ver vidas sendo transformadas, edificadas, pessoas crescendo no conhecimento, pessoas se tornando aquilo que Deus quer que elas sejam, como instrumentos de bênçãos nas mãos do Senhor. Ok? Vamos voltar para as leis. Vou repetir. Lei do professor, lei do ensino, lei da atividade, lei da comunicação, lei do coração, lei da motivação, que é a 6ª. E a 7ª, lei da preparação prévia. Você precisa ter um conteúdo antecipado. Você precisa se preparar com leitura da Bíblia. Você precisa se preparar com experiências de vida. Você precisa se preparar com vivência. Vivência. Por exemplo, eu nasci em um lar cristão. Na minha infância já estava na escola dominical. Minha mãe foi professora de escola dominical. Minha mãe foi secretária da escola dominical. Meu pai foi secretário da igreja. E eu lembro deles lá, trabalhando. E então eu comecei com 13 anos de idade. Pastor Cícero Dias Pereira me indicou para ser professor de senhores. Era a 5ª classe. Mas agora não vai dar tempo dar meu testemunho todo. Estou falando apenas de preparação prévia. De lá para cá eu nunca parei de ensinar. Hoje estou com 54 anos de idade. E de lá para cá, dos 13 aos 54 anos de idade, ensinando todo o tempo. Então veja aí que já são 41 anos ministrando a palavra de Deus. Essa preparação prévia só se ganha com experiência. Só se ganha com a vivência na casa de Deus, com a Bíblia na mão. Eu não tenho como mostrar para você aqui agora as minhas Bíblias, mas elas estão bem aqui na minha frente. Pela graça de Deus, são um pouco mais de 150 Bíblias. Aqui está num tripé e eu não posso tirar agora para não atrapalhar a nossa live. Mas depois a gente faz isso, isso não é o mais importante. Quero só dizer a você que a preparação prévia é necessária. Quantas versões de Bíblia você usa, professor? Quantas Bíblias você lê? Quantas Bíblias de estudo você tem? Você tem a Bíblia de estudo pentecostal? Nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais. Não esqueça disso. Não vamos enveredar por outros vieses teológicos.
por outras linhas teológicas. Nós precisamos conhecer todas, se possível, mas a nossa ênfase é a doutrina bíblica na linha pentecostal, com ênfase pentecostal. Ok? A última lei aqui, a lei da preparação prévia. A gente tem que se preparar orando. A gente tem que se preparar lendo a Bíblia, lendo a lição. Pastor, mas eu li a lição. Você leu só a lição? Falta um pouco mais. É preciso ler o livro que acompanha a lição. É preciso ler a revista Ensinador Cristão. Inclusive, na próxima agora vai sair uma entrevista minha. Eu creio que já é na próxima. Não sei nem dizer qual é o dia que sai. Uma pequena entrevista que me foi solicitada para a revista Ensinador Cristão, sobre discipulado. Vai sair aí se não na próxima, na outra, não sei. Mas eu estou só dando um exemplo de ferramentas que podem ajudar você. Por exemplo, na lição de adultos desse trimestre, nós estamos estudando sobre família. Família. Então, o que você puder estudar sobre família na Bíblia, faça isso, para cuidar da sua classe de adulto. E você que tem uma classe de crianças, você que tem uma classe de adolescentes, faça isso. Procure materiais. Você pode, inclusive, me solicitar aí pelo direct no Instagram. Se eu não puder responder você, minha esposa responde. Ela mexe mais aqui com essas ferramentas, inclusive com o Instagram. Eu posso indicar você, posso ajudar você nisso. Ok? E o último capítulo do livro, o investimento. Maravilha. Adquira, peça pela internet ou aqui em Santa Inês, procure o irmão Elson do Sabac. Ele tem vários livros à disposição. Procure o irmão Elson do Sabac. Procure, ele é da área 3, Congregação Betel. Procure também a livraria Deus é Fiel. Nosso irmão Érico está ali à disposição. Procure também a livraria Talmidim, do nosso irmão Durval Matos e a irmã Jandira, bem pertinho do Templo Central. A livraria Deus é Fiel fica na Rua do Comércio, em frente à delegacia. Muito fácil de encontrar. E não fique sem adquirir esse livro. Vamos voltar? Voltar para onde, pastor? Voltar para a terceira dica, para você que quer melhorar a sua escola dominical. A primeira, pessoas, professores, pastores, ensinadores comprometidos com Deus e com a doutrina. Eu queria pedir ao irmão Elson Máximo, que está me ouvindo. Irmão Elson, faz aí o esboço completo. O tema é esse: como promover uma EBD mais eficaz? Eu estou dando as dicas. A primeira, reunir pessoas, promover pessoas comprometidas com Deus. Começando do pastor, superintendente, professor. Esses 3 obreiros da escola dominical precisam estar comprometidos com Deus e com a doutrina de Deus. Segunda sugestão, fazer um diagnóstico da realidade atual. Faça um levantamento. Quantos alunos? Quantos professores? Quantas salas? Qual é o material disponível? Quais os acessórios? O que os professores de crianças têm para poder ajudar na comunicação com as crianças? O que os professores de adolescentes têm? O que você pode ajudar com relação aos professores do ensino de adulto? O que você pode fazer para melhorar o ensino com aqueles que trabalham com discipulado? O nosso irmão Flávio Chaves está dizendo que já comprou 5 livros e já encomendou mais 4 lá para a sua congregação, né, irmão Flávio? Deus abençoe. Ok, vamos para a terceira. Terceira. Isso é muito interessante. Eu vou selecionar aqui aquela atitude, aquela atividade que talvez seja uma que vai mexer lá na estrutura. Lá na estrutura. Flexibilidade e criatividade em conduzir a escola dominical. Vou repetir. Flexibilidade e criatividade em conduzir
a escola dominical. Eu tenho aqui uma apostila que foi preparada especialmente para a convenção da Comadésima, quando estive lá ministrando em uma conferência especial, e eu estou tirando daqui algumas das sugestões que nós preparamos. Tá, estamos agora na terceira. Flexibilidade e criatividade na sua condução. O que é isso, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente não pode ser, não deve ser rígido demais. Por exemplo, porque essa classe de senhores aqui não pode afastar o pé desses 10 metros quadrados aqui, porque esses irmãos estão há muito tempo aqui, esses irmãos estão aqui, eles não podem ir lá para aquele alpendre. Aqueles irmãos não podem ser desse espaço porque são homens, são senhores, já estão na idade tal. Não. Todos precisam de flexibilidade. Se for necessário mudar uma classe de lugar, mude. Se for preciso mudar o horário, mude. Converse com o pastor. Converse com a diretoria da igreja. Faça as mudanças necessárias. Flexibilidade. O nosso templo está pequeno demais e não é possível colocar crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras no mesmo horário. Faça como eu já fiz uma vez. Coloque a escola dominical em mais de um horário. Faça uma EBD de 8 às 10 com as classes A, B e C e faça outro turno da EBD, outro momento da EBD com tipo 10 às 12, com as classes D, E e F. Eu já fiz isso. Houve uma época na unidade 103 que a nossa escola dominical chegou a 1.125 alunos matriculados. E naquela época nós chegamos a 44 classes. Então foi necessário nós botarmos 22 classes para funcionar de 8 às 10 e 22 classes para funcionar de 10 às 12. No primeiro horário, nós colocamos as crianças, os adolescentes e as senhoras. No segundo horário, nós colocamos jovens, colocamos os senhores e os novos na fé. Ok? Flexibilidade. E criatividade. Criatividade. Se for necessário, se tiver uma escola municipal bem pertinho do templo, faça um ofício, o pastor assina, conversa com o prefeito, conversa com o secretário de educação, conversa com a pessoa responsável, com a diretora da escola, com o diretor da escola. Solicite uma sala. É apenas 1 hora em um domingo. Para aquele horário, se responsabilize de abrir a sala, limpar a sala e deixe tudo arrumadinho lá. Deixe tudo arrumadinho. Vai dar certo. Você pode ter uma classe maior, uma classe melhor, uma classe mais dinâmica. Aqui em Santa Inês, alguns irmãos, algumas congregações, quando eu cheguei já encontrei essa metodologia aqui. Os irmãos da Palmeira, por exemplo, passaram há muito tempo fazendo a escola dominical em uma escola do município. Os irmãos da congregação do bairro Canecão também faziam a mesma coisa. E tem outros fazendo. Use a sua criatividade e a flexibilidade. Vamos para a quarta. A quarta sugestão para melhorar a sua escola bíblica dominical. Promova constantemente treinamento para professores e demais obreiros da EBD. Alguém está me lembrando aqui? O nosso irmão Edmilson Barbosa. Ô, meu irmão, Deus te abençoe. Eu lembrei disso agorinha, Edmilson. Lembrei e vou falar. Maravilha, ele está aqui me lembrando que nos dias do nosso irmão Antônio Barbosa, lá na congregação Monte Oreb, que é o bairro Santo Antônio, o irmão Antônio Barbosa inseriu a EBD à tarde. Para quem? Para os feirantes, para aqueles que estão ocupados de manhã, que não podem ir à EBD pela manhã.
E ainda hoje tem essa classe, não é, meu Edmilson? Eu estive aí agora recente com o pastor Diego e os irmãos aí dessa congregação, da Monte Oreb, no bairro Santo Antônio, um culto de escola dominical, um culto onde estava sendo festejada as promoções na escola bíblica dominical. E os professores ali foram homenageados, os alunos que menos faltaram, os que nunca faltaram, todos foram homenageados, das crianças até os anciãos. Eu estive aí no culto e lembrei desse ponto muito importante que o Edmilson Barbosa está me lembrando aqui. Que maravilha! Dedicação à escola dominical. Parabéns à congregação, parabéns ao nosso dirigente, irmão Barbosa, que durante muito tempo ensinou aquela congregação, e ele foi a pessoa usada por Deus para dar essa ideia, para introduzir a EBD à tarde. E ainda hoje essa classe funciona, se a memória não me falha, uma das professoras é a irmã Maria Linhares, que participa dessa classe. Eu não sei se ainda é ela que está conduzindo a classe. Muito bem. Observou como isso é importante? Agora vamos para a quarta, que já citei. Promover constante treinamento dos professores e demais obreiros da EBD. Estou dando a quarta dica. Promover treinamento. Seminários, simpósios, leituras em grupo, leitura Clube do Livro, leitura selecionada de um texto da Bíblia, de um livro da Bíblia, um concurso bíblico, um vestibular bíblico. Promover tudo o que for possível para estar motivando os professores, os obreiros da escola bíblica dominical. Quanto mais pessoas preparadas nós tivermos na liderança da escola bíblica dominical, mais a nossa escola dominical terá sucesso. Mais a nossa escola dominical será dinâmica. Mais a nossa escola dominical será eficaz. Há uma série de recursos, há uma série de conteúdos que poderão ser ministrados durante o ano. Aqui em Santa Inês, de vez em quando temos um seminário, algumas áreas fazem seminários com frequência. O professor Flávio Santos, por exemplo, tem um curso de extensão que já foi ministrado no Templo Central, já foi ministrado na Congregação Betel e agora está sendo ministrado na Congregação Vale de Aijalon, na área 10. E em outros lugares onde os irmãos pediram. É um trabalho constante. Esse que é organizado pelo Flávio Santos, diácono e também dirigente de congregação, demora aí uma média de 4 meses, com disciplinas adequadas, necessárias para o desenvolvimento de professores da escola dominical. Isso é muito importante. Você precisa, de fato, pastor, superintendente, coordenador de EBD, não esqueça isso. Ah, mas eu já tenho um seminário de doutrinas. É para toda igreja, quem quiser vá, tudo bem. Isso é bom, é útil. Aqui em Santa Inês a gente tem um seminário de doutrina todo ano. Demora uma semana, mas eu não vejo que seja o bastante. Eu entendo que não é o bastante. Quando se trata de escola dominical, precisa de pessoas mais voltadas para a escola dominical. Precisa de profissionais da área da educação, pedagogos, psicólogos, que podem ser muito úteis em algumas áreas da educação dentro da escola dominical. Além disso, administração é uma aula, um conteúdo necessário para o superintendente, para o coordenador da escola dominical. O irmão Alberto está me lembrando aqui que o curso dado pelo Flávio é o NAPED, é o Núcleo de Aprendizagem para Professor de Escola Dominical. Muito bem, agradeço aí pelo lembrete.
Pastor Wesley Anselmo também está conosco e ele está dizendo que tem realizado constantes seminários. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Ok? Muito bem, então a preparação tem que ser contínua. A preparação não pode cair, só tem que continuar avançando. Todo professor precisa fazer pelo menos o curso básico em teologia. Se você ainda não tem, meu querido professor, ajude a si mesmo e a igreja. Ajude a si mesmo e a sua EBD. Faça pelo menos um curso básico em teologia bíblica. Não escolha qualquer curso. Não escolha qualquer instituto. Não escolha qualquer faculdade. Escolha instituto ou faculdade que tenha compromisso com a doutrina bíblica, que esteja ligado à igreja, que seja monitorado, orientado por pastores comprometidos com a doutrina bíblica. Especialmente nós que somos assembleianos, precisamos ter cuidado nessa questão doutrinária. Aqui tem um irmão que ele é superintendente da EBD em Sucupira do Riachão, lá com o pastor Atalias Azevedo. Deus te abençoe, meu irmão. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Parabéns por estar participando conosco. Que Deus abençoe a EBD aí em Sucupira do Riachão, lá depois de Pastos Bons, já fica perto de Balsas. Deus abençoe. Muito bem. Mais um para encerrar. Mais um para encerrar. Eu estou escolhendo aqui um que certamente vai ajudar. Talvez não seja muito adequado para alguns que não podem fazer, mas eu quero encerrar essa nossa primeira live dando a quinta sugestão para você que é professor ou superintendente da Escola Bíblica Dominical. O que é, pastor? Prática constante do ministério da visitação. Pastor, mas a gente tem aquela cartinha que a gente manda para os alunos faltosos. Tudo bem, mas não é suficiente. Não é suficiente. Só voltando atrás aqui um pouquinho, o Rômulo está dizendo que o professor é um estudante que não se forma nunca. Que nunca se forma. E precisa ser constantemente está em busca, precisa constantemente estar em busca de novos conteúdos, novas ferramentas. Verdade. Vamos lá, último ponto. Prática constante da visitação. Visitação é um ministério, você sabia? O pastor precisa visitar, o dirigente precisa visitar, o diácono precisa visitar, as irmãs fazem visitação, mas o professor da escola bíblica dominical também não está eximido, não está fora de jeito nenhum dessa tarefa maravilhosa. Visitar quem? Visitar alunos. Visitar alunos que por algum motivo deixaram de frequentar a escola dominical. A prática da visitação é bíblica. A prática da visitação é também atual. É uma necessidade. Precisa só alguns cuidados. Alguns cuidados. O professor não deve ir sozinho, porque dependendo da casa que vai ser visitada, por exemplo, você não deve ir visitar, você, um professor casado, não deve ir visitar uma senhora, aluna da escola dominical, que está sozinha em casa. Não é bom, não é correto, não é adequado, não é de bom alvitre. É preciso tomar as precauções, os cuidados necessários para evitar a aparência do mal, para evitar mau testemunho, para evitar qualquer coisa dessa natureza. Seja criterioso. De preferência que vá o casal, professor com a esposa, ou a professora com o esposo. Você pode marcar a visita, você pode avisar a visita, e agora com tantas ferramentas que estão à nossa disposição, isso é muito fácil fazer. Visite aquele aluno que está desmotivado. Leve uma revista da escola dominical para ele. Leve uma mensagem bíblica para ele.
leve um louvor, cante com ele, louve a Deus ali por um instante, ore a Deus e faça o que está ao seu alcance. Agora eu vou repetir. Quer uma escola dominical mais dinâmica? Quer uma escola dominical mais eficaz? Em primeiro lugar, tenha na direção dessa escola homens e mulheres, pessoas comprometidas com Deus e com a doutrina bíblica. Segundo, faça um diagnóstico da realidade atual da escola. Um diagnóstico, um levantamento. O que ela já tem, o que ela ainda precisa. Quais as coisas boas que estão dando certo e o que não está dando certo. O que não está dando certo. Faça. É aquilo que está ao seu alcance. Terceiro, seja flexível, mas também criativo. Use flexibilidade e criatividade na condução da escola dominical. Flexibilidade e criatividade. Professor, você precisa ser bastante criativo. Aqui em Santa Inês, alguns irmãos têm um costume muito bom. Eles começam cada trimestre, alguns fazem isso no começo, outros fazem no final, com um café da manhã, com os departamentos, ou com toda a EBD junta, quando isso é possível. Quando não é possível, departamentos separados. Como isso é bom. Como isso ajuda. Tá? Agora vamos para o quarto item, que é a quarta sugestão. Promova constantemente treinamento para os professores e para todos os obreiros da escola bíblica dominical. Treinamento constante, envolvendo a igreja, envolvendo os obreiros, envolvendo até alunos, porque os alunos é que futuramente serão os professores. Daqui a pouco serão os novos professores da EBD. E por último, faça a visitação daqueles que estão precisando, daqueles que se afastaram, daqueles que estão motivados, ou daqueles que frequentam muito dificilmente, que vem um domingo e 8 não. Tem aqueles que vêm um domingo e outro não, por causa das necessidades do trabalho, do ritmo, da rotina, de casa e da profissão. Mas, infelizmente, há também aqueles que aparecem em um domingo e 8 não. Precisamos ir atrás desses. Precisamos conquistá-los para serem alunos assíduos da escola bíblica dominical. Quero agradecer você por ter estado conosco, por ter estado comigo, e agora volto ao texto inicial. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Apresentar-se primeiro a Deus. De que maneira? Aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Testemunho, vida ilibada, caráter burilado, caráter santo. E por último, que maneja bem a palavra da verdade. Cuidadoso com as escrituras. Leia bem. Analise bem. Faça uma boa exegese, usando o contexto, usando uma linguagem acessível. Use a palavra de Deus dentro do seu contexto. Não tire um texto fora do contexto. Isso é perigoso, porque você pode criar um pretexto. Então, 2 Timóteo 2,15 é uma riqueza para mim e para você. E para você que ainda não tem, que ainda não conhece, Bíblia da Escola Dominical. Quero recomendar. Bastante rica, ela é da Sociedade Bíblica do Brasil. Bíblia, está aqui a sobrecapa, Bíblia da Escola Dominical, com mais de 100 recursos pedagógicos,
recursos didáticos, recursos práticos em cada livro da Bíblia, em cada parte da Bíblia. É uma bênção esse material. Bíblia da Escola Dominical. E a última recomendação de hoje, sobre materiais, é a Bíblia do pastor Antônio Gilberto. Antônio Gilberto foi um dos meus professores no Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém do Pará, quando de fato ele foi o diretor acadêmico, diretor pedagógico do nosso curso de bacharelado em teologia. Foi um dos meus professores, aprendi muito com ele, tenho praticamente todos os seus livros, e ele, sem dúvida nenhuma, foi o maior promovedor, não sei se a palavra melhor seria essa, o maior entusiasta da Escola Bíblica Dominical no Brasil. Ele criou o curso CAPED, curso de aperfeiçoamento para professores da Escola Dominical. Eu fiz esse curso 2 vezes, uma vez em São Luís, em 1987, e fiz esse curso em 90, na cidade de Belém, no Templo Central da Assembleia de Deus, em Belém do Pará. Ok? Quero agradecer de todo o coração àqueles que participaram conosco desta primeira live. Já estamos completando 1 hora. A live vai ficar salva e certamente será muito útil para outras pessoas, para quem você pode enviar, pode recomendar, e isso vai ajudar bastante, com certeza, no seu desenvolvimento e no seu compromisso com a Escola Bíblica Dominical. Só lembrando que o livro está à disposição na livraria Talmidim, livraria Deus é Fiel e com o irmão Elson do Sabac. Procure uma dessas 3 fontes aí e adquira o livro Ensinando para Transformar Vidas. Se você ainda não leu, vai ser uma visitação especial de Deus na sua vida para lhe motivar a ser um professor melhor. É isso que Deus quer que você seja, é isso que nós desejamos. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos na Tua presença e queremos Te agradecer por termos passado aqui aproximadamente 1 hora, falando da Tua Palavra e também dando sugestões, apresentando propostas para os irmãos e irmãs, Teus servos, Tuas servas, que são professores da Escola Bíblica Dominical. Abençoa a nossa igreja. Abençoa a Tua igreja no Brasil e no mundo. Abençoa a Tua igreja em Santa Inês e em todo o estado do Maranhão. Abençoa os meus irmãos e irmãs que já são ministros da palavra, que já estão preocupados e ocupados em ensinar pessoas, ensinar o conteúdo da Tua palavra a muita gente. Olha para os professores de ABD, olha para as professoras, olha para os jovens, adolescentes, crianças, as crianças que estão recebendo o conteúdo da Tua palavra na nossa Escola Bíblica Dominical. Que elas cresçam no Teu caminho, que elas sejam instrumentos de bênçãos, que recebam o legado que hoje os professores transmitem, entregam, estão passando, e que elas possam, ao ter recebido, também possam transmitir para a honra e a glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor, e que tudo o que aqui ministramos da Tua palavra e de sugestões apropriadas, pedagógicas, bíblicas, cristãs, para o crescimento da escola dominical, seja uma bênção na vida de todos nós. Fica conosco,
Pois tudo te rogamos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.